Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui é a nossa primeira aula de arte ao vivo. E aqui quem está falando é o professor Bruno. E ao meu lado... Prof. Rutineia. Vamos estar aqui com vocês na aula 35 de arte, né? Vamos falar sobre radioteatro, radionovela. E com a gente, a nossa intérprete, Francis. Oi, Francis! Pessoal, não esqueça dos registros de classe. Ah, sim, muito bem. Lembrando de acessar o Classroom, confirmar a sua presença, porque vale presença e conhecimento, né? E lembrando também para quem está assistindo pela televisão, pegar as atividades no colégio e devolver, porque os profs ficam ansiosos pelas atividades, né? E lembrando que cada escola tem o seu combinado, né? Os dias e horários, então fiquem atentos. Isso mesmo. Então vamos começar a nossa aula? Vamos lá. Gente, antes de iniciar o nosso conteúdo, vamos ver o que a gente aprendeu na aula passada? Olha, percebemos divergências sobre a invenção do rádio. Algumas pessoas inventaram o rádio. Quem será que inventou o rádio? Vocês estão lembrados do nome dessas pessoas? Então a gente tem aqui, por exemplo, na Austrália. Vocês lembram quem foi? Então vamos lá. Nikola Tesla, né? Então foi inventor da Austrália. Ele estava na época nos Estados Unidos, mas ele é da Austrália. E será que tem outro em outro país? Lógico, nós temos, por exemplo, no Canadá. O representante que, entre aspas, criou o rádio no Canadá foi Reginaldo Fessenden. E também temos no Brasil, né? Então, no Brasil, vamos lá. O padre Landel de Moura. Lembram? Vocês viram isso na aula 34, né? E na Itália, quem será que foi o representante? Vamos lá, na Itália. Guglielmo Marconi. Gente, a gente também viu na aula passada, a gente observou a importância da rádio em vários momentos históricos. Sim, ela teve um papel fundamental, né? Até com questão de transmissões na questão no período da guerra, informações, né? E também vimos o quê? Compreendemos que a rádio é comunicação de massa. Entendemos como a comunicação de massa pode influenciar o consumo, certo? Vamos adiante? Vamos lá. Bom, na aula de hoje, o que é que nós vamos abordar, então? Nós vamos continuar com o nosso papo sobre rádio. Nós vamos ver um tipo de programa de rádio, como, por exemplo, radioteatro. Radionovela, né? Também vamos ver radionovela. Alguns fatos marcantes relacionados ao radioteatro e à radionovela. E por que esses tipos de produções não continuam na mesma intensidade que já foram feitas? Hein, prof. Bruno? Por que será que a gente não ouve falar do radioteatro ou da radionovela? O que será que aconteceu com eles ao longo da história? Porque eles eram tão importantes para a época, não é? Sim, sim. Eram recordes de audiência, né? Todo mundo se reunia na frente do rádio, né? Famílias, para assistir a radionovela, né? Ouvir a radionovela. Vamos lá. Então vamos fazer uma contextualização histórica, tá? Como é que o rádio surgiu? Na verdade, ele surgiu, Rutineia, como uma necessidade de comunicação durante um período muito complicado, que era um período de guerra mundial. Então os soldados precisavam se comunicar entre si, né? Então o rádio surgiu com isso, tá? E depois do fim da guerra, o que fazer com essa tecnologia que foi criada para isso? Exatamente. Inclusive, vocês viram na aula passada que teve uma loja nos Estados Unidos que distribuiu os rádios que eles tinham para a população, né? E dessa forma, o rádio se tornou um meio de entretenimento, né? E aí que nós vamos chegar na questão da radioteatro e a radionovela. Só lembrando aqui que nós estamos tendo muitas interações com os alunos. Por exemplo, aqui, acabei de receber no meu celular o Rian Durigan, que mora em Curitiba, o Matheus, que mora em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, um grande abraço a todos vocês, alunos. Aqui também a Sara, né? Também está presente aqui. Valeu, Sara. Isso tem aí. O Gustavo, enfim, tem muita gente aqui presente na aula, né? Muito legal, gente. Continuem mandando um recadinho e a gente vai falando aí com vocês. Professora Rutineia, e no contexto do Brasil, será que a rádio também teve tanta importância assim? A gente tem que lembrar que o Brasil ele tem uma geografia muito grande. Sim. Ele é do tamanho de um continente, sabe? E lá no início do século passado era muito difícil ter comunicação entre as pessoas, né?
Exatamente. Isso foi importante na comunicação do Brasil, até para as regiões distantes, né? Conseguiam ter notícias dos lugares maiores, do que estava acontecendo, através da rádio. Então ela foi fundamental para a comunicação entre as pessoas no Brasil, para ter notícias, para falar sobre esportes, que faz parte do DNA brasileiro, Sim, não é verdade? também. E também o entretenimento. Sim, e propagandas que a gente vai falar também daqui a pouquinho. As propagandas também foram muito importantes, né? E continuam sendo usadas até hoje. Ok, vamos lá. Então, rádio, rádio, Aula Paraná. Bom dia, caros ouvintes da nossa rádio Aula Paraná. Começamos mais uma transmissão com o oferecimento de... Livro amigo. Quanto mais você lê, mais você aprende. Gente, aqui vocês estão nos enxergando, vocês estão vendo a gente. Mas no século passado, o rádio era a tecnologia de comunicação. Não é aqui o YouTube, a TV, o celular, o smartphone. Era o rádio. Então era só através do ouvido, da audição que você podia escutar alguma coisa, se comunicar. Olha só que interessante essa fotografia, Rutineia. Exatamente. Aqui a gente vê as crianças, né, em frente ao rádio, né, prestando atenção. Hoje a gente tem shopping, né, tem vários lugares para a criança se entreter, né? Mas na época o rádio era um grande entretenimento para a criança, para o adulto, né, para a família. Reunia-se para ouvir a rádio, né? E por isso a gente fez essa brincadeira da nossa rádio Aula Paraná. E né? vamos fazer outras durante a nossa aula. Vamos continuar para tentar trazer esse imaginário da rádio para vocês, né? Gente, eu estou olhando aqui no meu celular e o nosso amigo Rian de novo, ó, interagindo de novo, Rian, muito bom. Ele perguntou, eu gostaria de saber onde foi criada a primeira rádio do mundo. Bom, a gente acabou de dizer através dos envelopes aqui que a gente não sabe com clareza qual foi o primeiro. Nós temos inventores que apareceram ao decorrer ao redor do planeta, né? Sim. Então não temos um só que diz que fui eu que criei. Nós temos pelo menos uns 4. Exatamente, tá? Que a gente falou do Brasil, da Austrália, da Itália, né? do da Canadá. Itália, exatamente. Bom, aqui também tem a Heloísa, né? Mandando aqui um abraço pra gente. Tem a Júlia Gabriela, da cidade Dois Vizinhos. Eu conheço, já estive aí em Dois Vizinhos, muito legal. Então, tem também... Gente, tem muita gente. O Benedito. Beijo, gente. Beijo para vocês. Muito bom. Vamos adiante. Para você que está atento na nossa programação, daqui a pouquinho teremos a apresentação da nossa Rádio Teatro. O texto dramático de hoje é... Pluft, o Fantasminha. De Maria Clara Machado. Não percam. Então, gente, a gente está aqui brincando com as vozes, né? A gente tem que ter uma voz impostada, que se diz, né? Uma voz imponente, para poder que o ouvinte ali tenha essa emoção, né? Que se empolgue com o que vai ser passado, ok? Então vejam essa outra fotografia que era um dos entretenimentos da família. A família ficava em volta do rádio. É meio estranho ver isso, né? É diferente, né? Hoje em dia, até a questão da televisão, nem todo mundo fica ali presente. Eu lembro na minha infância que o programa, né, era estar junto ali na televisão. Meu pai, minha mãe, todo mundo tinha um momento de assistir, né? Hoje já está diferente, nem toda a família tem esse contexto mais, né? As coisas vão se alterando. Hoje em dia as pessoas estão muito mais conectadas através dos smartphones, dos celulares e através de outras mídias que acabam se alimentando de tecnologias Sim. e de entretenimento. É diferente dessa época, mas é muito interessante ver essa fotografia, né? Vamos adiante? Vamos lá. Qual foi a motivação para a criação da rádio? Letra A. O rádio surgiu como necessidade de entretenimento. Nesse nosso quiz, vamos à alternativa B. O rádio surgiu como necessidade de comunicação durante a Primeira Guerra Mundial. E letra C. O rádio surgiu como pela necessidade de comunicar propagandas à população. Então, neste quiz, quais das 3 alternativas estão corretas? Vão respondendo aí no chat que daqui a pouco a gente dá o resultado. Vamos ver quem acertou, né, Rutineia? Vamos ver aqui, ó. Já está girando aqui no chat. Vamos ver qual que vai ser o resultado. É fácil, é bem fácil, na verdade. Isso né? de mão beijada. A gente explicou aqui certinho, espero que tenhamos sido claros para vocês, né? Porque são as tecnologias que surgiram, né? Uhum. E qual foi a necessidade dela? Por que ela surgiu? Né? Olha lá, Saiu o resultado? Vamos ver.
Daqui a pouquinho vai chegar o resultado pra gente. Ah, show de bola. Olha que Olha aqui, ó. tecnologia. A primeira opção, letra A, 20% respondeu que foi a letra A. A letra B, 67%. E a letra C, 11%. Quem E aí? será que acertou? Vamos descobrir. Bom, quem falou a alternativa B prestou atenção no que nós falamos. O rádio ele surgiu como uma necessidade na Primeira Guerra Mundial. Ele não foi criado como uma ferramenta de entretenimento, e sim ele foi uma ferramenta para a guerra. Triste. Sim, triste. Né? Mas, enfim, sempre podemos conseguir ali a questão positiva, né? Depois foi transformado na questão do entretenimento, na diversão, notícias, né? Muitas notícias são passadas. Então, teve essa mudança muito positiva, né? É. E o que legal também, Bruno, que a maioria acertou, né? Parabéns. Parabéns. Mas para você que não acertou, não tem problema. A gente erra, acerta, faz parte do aprendizado. Com toda certeza. Vamos mandar um abraço aqui pro povo que está interagindo, Rutineia? Vamos lá. Aqui, a professora Paula Reis, de Matinhos, no nosso litoral, mandando um abraço e um parabéns. Muito obrigado, prof. Ai, Paula, minha amiga. Beijo, Paulinha. Show de bola. Vamos adiante, Rutineia? Vamos. Vamos lá. Tá? Ah, que interessante. Vamos lá, por favor. Responda as seguintes questões, prof. Bruno. Vamos lá. Você faz uso da rádio? Se eu faço uso da rádio hoje em dia? Sim. Olha, eu gosto de escutar rádio no carro quando eu estou dirigindo para o trabalho, eu escuto as notícias do dia, né? Eu gosto de escutar música, né? As músicas que eu gosto, e também de escutar o meu time de futebol, o melhor time que tem. Qual será o time do prof. Bruno? Fala aí, Bruno. Será que eu posso falar, gente? Não pode, né? Melhor não falar. Ih, já estavam olhando a gente aqui com cara feia, deixa Melhor eu falar. não, né? Bom, tudo bem, Bruno. Eu também, né, eu vou falar que eu não torço pra nenhum time, né? Pra mim até a máquina ali de roupa torce. Por quê, gente? Porque, né, meu pai torce pra um, meu marido pra outro, né? Então minha filha pra outra. É muita confusão, né? Eu não tô fora. Bom, tem alguma outra tecnologia, Bruno, que você usa que é semelhante à rádio e qual? Tá semelhante o rádio. Olha, será que as ferramentas de streaming, como o Spotify, contam? Com certeza. Não é rádio, porque não utiliza as ondas de rádio, mas toca música, né? Então, é o serviço de streaming para escutar música. Então, acho que funciona. Será que os alunos também responderam algo diferente? Será que vocês, alunos, fazem consumo disso? Será que eu tenho alguma coisa aqui no meu WhatsApp? Bom, tem aqui, né? Meu nome é Gabriela, sou da cidade de Arapoti e estudo no Colégio João Paulo. Beijo, Gabi. Nenhum aluno falou aqui. Sacanagem, mas não tem problema. Vamos adiante. Aqui, peraí. Ó, a rádio foi usada na comunicação na Primeira Guerra Mundial. Quais eram as outras funções dela na questão da viagem, de negócios também, Bruno? Na viagem de negócios? Essa pergunta ficou meio estranha, meio mal colocada. Mas assim, a rádio na Primeira Guerra Mundial era para comunicar os soldados para fazerem estratégias militares. Depois que acabou a Primeira Guerra, essa tecnologia foi inserida para entretenimento e comunicação das massas. Essa pergunta eu não entendi muito bem. Formula aí de novo que a gente lê de novo, tá bom? Isso. Aqui o João de Irati, né? Falando aqui, mandando um beijo pra gente. Beijo, João. Bom, vamos lá. Ah, esse cara aqui, Rutineia, esse cara muito é legal, importante né? dizer, né? Então, manda lá, Bruno. Então, assim, Assis Chateaubriand. Antes de falar desse cara, nós temos uma cidadezinha no Paraná que tem o mesmo nome. Será que é coincidência? Não. A cidadezinha homenageou esse senhor, porque quando ele teve mais ou menos 60 anos, Rutineia, ele sofreu um problema de saúde muito sério que deixou ele paraplégico e mudo. E a cidade mudou de nome para homenagear ele. Mas qual que é o papel dele, né, Rutineia? Então, ele foi um importante mecenas e uma das figuras mais importantes e influentes do Brasil. E é legal falar que ele foi uma pessoa multi, né? Porque ele não era apenas mecenas, né? Ele era empresário, enfim, ele tinha várias funções, né? Então, político também. Então, era um cara cheio de agilidade, né? Só explicando. O que é mecenas, né? Boa. Mecenas é uma pessoa que investe dinheiro e energia para a cultura, para a arte, seja investindo para o governo, tendo um acervo de pinturas, né? Uma grande coleção de pinturas,
Por exemplo, Assis Chateaubriand, ele foi um dos responsáveis pela criação do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, que recebe como complemento o nome dele, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. E ele também foi o criador de uma das maiores redes de comunicação do Brasil, a Rede Tupi. Sim, que nós vamos falar daqui a pouquinho dela, né, da Rede Tupi. Aqui, vamos lá. Olha lá. É uma das mais importantes redes de comunicação da história brasileira. Mais importante rádio da época. Primeira rede de televisão brasileira. Primeira a fazer radionovela. E diversos radioteatros também foram criados lá. Ok? Então vocês vejam a importância Sim. dessa rádio, dessa rede, na verdade. Exatamente. E foi um celeiro, né, de criação para muitos artistas, né? Muitos artistas começaram na Rádio Tupi, né? Então, antes da invenção da televisão, eles estavam ali na rádio, fazendo teatro, novela. Então, ali eles fizeram carreira. E muitos trabalhavam, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o Chico Anísio, né? Ele era locutor, ele fazia as redações, né, dos programas, escrevia. Então, ele fazia vários papéis, né? Esses artistas geralmente eram bem diversificados. Aham. Ó, nós temos uma pergunta do Rian, do Rian de novo, ó, o Rian interagindo direto, né? Ele quer saber se muitas pessoas, se as radioteatro eram visto por muitas pessoas. A gente já chega na radioteatro, Rian, espera um pouquinho. E sim, milhares de pessoas consumiam esse tipo de entretenimento. Assim como hoje, vocês consomem muito entretenimento na Twitch TV, com streamings de games, ou com os youtubers. Bruno, aqui um xará seu. Olha só. Eu escuto rádio quando os meus pais vão no supermercado e eu fico escutando música. Legal, hein? Show de Muito bola. bem, Bruno. Vamos falar agora de radioteatro mesmo? Vamos lá. falar da radioteatro, né? Forma de entretenimento através do rádio, peça de teatro encenada com começo, meio e fim, né, no mesmo programa. Então a radioteatro, ela representava uma peça teatral, né, durante uma única apresentação. Então pegava o texto inteiro e era encenado, né? Geralmente um ator fazia vários personagens porque era através da voz. Então tinha essa possibilidade também, né? A gente vai ver a questão da importância de sonoplastia na radioteatro daqui a pouquinho também. Sim. Então, é importante ressaltar. O programa de radioteatro ele era feito num único dia. Sim. Então, em questão de 1 hora ou 2 horas de programa, acabava. Radioteatro era isso, era um programa de duração, de um dia. É como se você fosse, hoje, por exemplo, né, numa apresentação teatral. Ou assistir um filme de cinema. Exatamente. Ok? Vamos adiante. Aqui, mais algumas características do radioteatro. Então, experiência sensorial única, pois as pessoas tinham que imaginar as situações. Existia a necessidade de narrar cores, detalhes, entre outras coisas. E o ouvinte era um coautor. Então, aqui é muito legal. Eu acho essa parte, assim, sabe, sensacional, Rutineia. Sim. Porque o radioteatro, ele se assemelha muito ao livro. Quando você lê um livro, você tem que imaginar o que o autor escreveu. Exato. No radioteatro é a mesma coisa. Você tem o locutor, você tem o ator, mas você não sabe como ele é. Exato. Então você tem que imaginar. Por isso a palavra coautor, porque você está ajudando a criar a história através da sua imaginação. Isso, vai brincar, né, com esse imaginário, né? Como que é esses personagens, né? Ele é alto, ele é baixo, ele é magro, ele é gordo. Como que é esse personagem? Então, cada um vai idealizar os personagens na sua cabeça, né? E através do quê? Através da voz, o artista consegue criar esse imaginário e através dos sons, dos barulhos que estão ali presentes. Pode ser através de músicas, né? Pode ser através de sons mecânicos, pode ser sons feitos corporais, né? Com percussão. Então, várias opções de sons para também ajudar nesse imaginário. Para tentar deixar cada vez mais imersivo, para que a pessoa que esteja ouvindo entre dentro da história, entendeu? Que cause arrepios. Quantas vezes vocês que leem livros se emocionaram em páginas que estavam lendo? As pessoas que escutavam radioteatro também se emocionavam. E a gente vai ver algumas coisas bem curiosas
bem interessantes sobre o radioteatro e a reação das pessoas. Até quero fazer aqui um comentário, essa coisa do imaginar o personagem, né? A professora participou de 2 espetáculos, tanto Rockville como Histórias de Acostamentos, que tiveram apresentação de audiodescrição. E nessa apresentação, no final, foi, né, as pessoas falarem, né? Teve uma moça que veio falar com a prof, perguntando, ela queria falar com a moça, que é a minha personagem, né? E aí eu falei com a voz normal dela, não, eu quero falar com a moça. Daí eu falei, mas eu fiz a moça. Não, você não é a moça. Aí eu tive que fazer a voz da personagem para ela acreditar que eu fiz a moça, né? Então, pense que legal essa questão do imaginário, né? Num espetáculo de audiodescrição também. Certo. Só dando um adendo, para a gente interagir aqui com os alunos, né? Eu vou falar desse Otávio aqui, ó. Vai lá. O Otávio, ele é de Curitiba e estuda no IEPPEP, que é o Instituto de Educação do Paraná, professor Erasmo Piloto. Eu quis falar sobre isso porque eu estudei lá. Eu estudei no ensino médio lá. Nossa, é um lugar que tem muita saudade, né? Um abraço para todo mundo do Instituto. Ele perguntou se na história da rádio foi usado para transmitir aulas ou algum tipo, igual está acontecendo agora com a TV. Olha, a gente não pode afirmar com clareza aconteceu, mas é muito possível que tenha acontecido. Assim como você adquire conhecimento com o jornal, com notícias, é muito provável que tenha acontecido ao longo dessas mais de 100 anos de história da rádio. Sim, o Adrian aqui falando, amei a aula de vocês. E também teve um comentário aqui, né, da Heloíse. Eles são casados? Não, nós não somos casados. Bruno, não, ó, né? Sou casada com Gessé, ó. Beijo, amor. Camila, beijo, amor. Vamos lá. Vamos lá, bora. Agora começa o nosso Pluft, o Fantasminha. Será que vai dar certo? Texto de Maria Clara Machado. Vamos lá. A senhora fantasma faz tricô, balançando na cadeira que range compassadamente. Pluft, o fantasminha, brinca com um barco. Depois larga o barco e pega uma boneca de pano. Observa por algum tempo. Então vamos para a próxima. Ai, olha, esse meu contra-regra aqui não é fácil, gente. Assim, a boneca de pano é uma brincadeira, porque não tinha como ver, né? Lógico. Então tá, Pluft, o fantasminha. Mamãe. O que é Pluft? Melhor eu fazer as 2 vozes. Tá bom, não beleza. Liga, não. Mamãe, o que é Pluft? Pluft sempre com a boneca de pano. Mamãe, gente existe? Claro, Pluft, claro que gente existe. Mamãe, eu tenho medo de gente. Bobagem, Pluft. Gente, que contra-regra, né, desajeitado que eu arrumei. Tudo bem, né? Ele tá novo na área, né? Desculpa. Então, vamos lá. Artistas, né? Não necessitavam de caracterização. Através da fala, levava à emoção. A voz tinha que ser impostada. O que significa isso? Tem que ser uma voz imponente, bem trabalhada para causar emoção. Boa articulação das palavras. E um mesmo artista poderia fazer vários personagens. Então, na radionovela, né, radioteatro, o artista ele podia fazer várias vozes diferentes, né? A voz tinha que ser impostada, né? E bem articulada as palavras, né? Movimentar bem a boca para falar, né? Para pronunciar as palavras, porque ele tinha que ser bem claro, né? Com certeza, tá? Vamos ao nosso quiz. Vamos mais um quiz sobre o radioteatro. É possível afirmar. Primeira afirmação, levava a emoção através da interpretação vocal. 2, usavam figurinos e adereços. 3, textos dramáticos eram representados inteiros. Letra A, alternativa 1 e 2 estão corretas. Letra B, apenas a alternativa 2 está correta. Letra C, 1 e 3 estão corretas. E aí, qual é a resposta correta? Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos. Se eles prestaram atenção no que a gente conversou, eles vão chegar na resposta tranquilamente. Facinho. É só lembrar de como que o ator ele tinha que gesticular ali. Exatamente.
E lembrar que o ator, né, tinha plateia ou não, enfim, como que era essa apresentação. Lembrar desse imaginário que a gente trouxe aqui para vocês, né? Então daqui a pouquinho a gente vai ter Tá a resposta. acabando já o tempo, responda aí, gente. Vamos ver, quem será que vai acertar essa, hein, Bruno? Enquanto não fecha o tempo, vou mandar um oi para Araponga, Paraná. Abraço ao pessoal de Arapongas. Muito bem. E agora vamos ver o resultado. Vamos lá? Então, o resultado, alternativa aqui, letra A, né? 40% responderam que é a letra A. Letra B, apenas 17%. E letra C, 42%. E ficou meio dividido, né, gente? É a alternativa C. A 1 e a 3 estão corretas. Exatamente, porque o figurino não era necessário, porque eles faziam a questão da interpretação através da voz. Então, o figurino, por mais que o ator quisesse colocar para sentir a personagem, né, não era necessário o figurino, né? Porque você não tá vendo, gente. Então não precisa usar a roupa de um personagem. Não tá vendo. A não ser que o ator queira, mas não tá vendo. Você está ouvindo, ok? Vamos lá. Vamos responder mais um quiz? Vamos. Quem foi Assis Chateaubriand, o famigerado Chateau? A. Importante personalidade brasileira que criou a primeira rádio. Letra B. Importante mecenas e personalidade política brasileira. Fundador da Rádio Tupi. Letra C. Importante personalidade brasileira, criador do Museu do Olho, em Curitiba. Muito bem. Enquanto a galera aqui vai respondendo, responda aí, o Prof. Bruno vai vendo ali quem mandou mensagem aqui pra gente com as respostas. Alguém respondeu aí, Bruno? Não. Vamos lá, galera. Olha, letra A, B ou C? Gente, tem que prestar atenção. Ali no quiz anterior fiquei um pouquinho chateado. Né? Como é que pode considerar a alternativa B, né? Mas tudo bem. Acontece. Estamos todos aprendendo, não é verdade? Já saiu o resultado, professora Rutinei? Agora sim vamos pedir o resultado. O tempo da questão acabou. E o resultado, 36% falou que é a letra A, 50% falou que é a letra B. Certo. E 12% falou que é a letra C. Ótimo. Quem respondeu a letra B acertou. Lembra que a gente falou que a gente não tem com clareza quem criou o primeiro rádio, quem criou a primeira rede de rádio, mas a gente tem com certeza a afirmação de que ele foi fundador da Rede Tupi, ok? E foi um importante mecenas para o nosso país. Muito okay? bem. Antes de continuar, a Sofia levantou uma questão muito interessante. Antigamente, todos tinham acesso à rádio? Gente, não. Quando surge uma nova tecnologia, sempre você tem um custo alto. Nem todos têm acesso a isso, né? Então esse custo, né, complica para que nem todos tenham acesso, mas com o tempo, depois, né, com a popularização, enfim, vai gerar facilidades de compra desse rádio e depois, né, vai ter mais acesso. Vamos adiante? Tá? Vamos. Eu vou fazer algumas perguntinhas para você, Rutiné, pode ser? Tá, vamos fazer essas perguntinhas e daí a gente vai fazer uma pausa aí de 2 minutinhos, tá? Certo, tá. Você consumiria radioteatro? Sem dúvida nenhuma, né? Por quê? Porque eu amo teatro, assim, teatro é minha vida, né? Quem me conhece sabe, eu amo fazer arte, né? No entanto, sou prof de arte. Então, consumiria com certeza radioteatro. Tá. E você acredita que ele possa ser uma ótima ferramenta hoje em dia de entretenimento? Por que não, Bruno? Sim, eu acredito sim. Que seria até uma maneira de a gente voltar no tempo, imaginar como que era, né, esse contexto histórico. Então ia ser bem divertido, assim. E eu acho legal também trabalhar dentro do colégio. Eu trabalho com os meus alunos a questão da rádio teatro. Sabe uma coisa que eu pensei agora? É interessante também para as pessoas que têm deficiência visual. Exatamente. Não é verdade? Okay. Até que eu comentei da apresentação ali, né, Bruno? Que brinca com esse imaginário. Eu vou fazer aqui uma pequena curiosidade rapidinho e a gente vai para o nosso intervalo depois disso, tá bom? Olha, o produtor e dublador Nelson Machado certa vez disse a maravilha do radioteatro, da radionovela, estava na possibilidade de interpretação de diversos personagens. O que ele quer dizer com isso? Porque você não precisa ter pele clara, olhos azuis, para ter uma pinta de galã. Você pode ser qualquer pessoa, fisicamente falando, e interpretar um galã. Exatamente. Porque as pessoas só estão ouvindo a sua voz. Diferente que a gente tem na questão da televisão, né? Que para fazer a mocinha, o galã, tem que ter todo um perfil, né? A rádio não. Qualquer um poderia ser o galã, qualquer um poderia ser a mocinha, né? Desde que tivesse um trabalho vocal muito bom. Então aqui, ó, Ana tá pedindo aqui para mandar um beijo, né? Ana Clara de Maringá. Beijo, Ana. Beijo, Ana. Galera, falar sobre esse fato histórico é sinistro. Lembra que eu falei que ia fazer uma característica da radioteatro? Bom, esse cara chamado Orson
Orson Welles. Welles. Esse é o Welles. Isso. Ele não era muito conhecido na época e ele tinha um programa meio que de humor, de radioteatro. E ele decidiu pegar uma obra de literatura chamada Guerra dos Mundos, de 1838, do século XIX, e adaptar ela para radioteatro. Inclusive, essa obra foi feita ao cinema com Tom Cruise, não sei o quê. É um filme bem legal, né? Do Steven Spielberg, diga-se de passagem. Enfim, ele começou a falar da Guerra dos Mundos e tal, interpretar aquilo com uma orquestra fazendo sons, Sim. mas ele deu o radioteatro como se fosse uma notícia. Exatamente. Ele chamou até uma pessoa, Cutineia, para interpretar a voz do Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos. Gente, vocês não fazem ideia. A galera que começou a entrar na rádio no meio do programa não sabia que aquilo era uma radioteatro. E ficaram Abismados, desesperados. Foram mais de 1.500.000 pessoas desesperadas nos Estados Unidos. Teve gente que saiu de casa e foi para as colinas. Sim, foi se esconder, foi fugir. Imagina, né? A cidade estava sendo invadida. Foi né? uma loucura. E da noite pro dia, o Orson Welles se tornou uma celebridade. Tanto que ele virou diretor de cinema e fez um filme chamado Cidadão Kane, que é um dos principais filmes da história do cinema. Então vocês vejam só a capacidade que tem a comunicação. E aí eu levanto uma lebre, levanto uma reflexão que não é tão boa assim. Nós hoje temos acesso à informação aos montes, não é, Rutineia? Sim. A gente recebe um monte de coisa no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, e nem todas essas informações são corretas. Exatamente. Tá? Então, às vezes, a gente acaba caindo no bait, como vocês adolescentes falam, caem no bait. Acabam sendo ganchados por uma notícia falsa, Sim. as fake news. Agora, imagina isso no início do século passado. Isso que aconteceu foi em 1938. Faltava um pouquinho de tempo para estourar a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos estavam vivendo uma depressão absurda com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, era um cenário terrível e que a comunicação era rádio. Então imagine o estresse causado pelo programa do Orson Welles. Exatamente, né? Foi um furdunço só, né? E isso também, já que o prof falou da questão do cinema, isso aconteceu, lembra, vocês viram em aulas anteriores, na passagem do trem, né? Porque quando o Luiz Lumière, os irmãos Lumière, eles fizeram a viagem do trem, a passagem do trem, então foi filmado de frente a passagem do trem. E as pessoas saíram correndo da sala de cinema porque elas acharam que o trem ia passar por cima delas, né? Então, quando a gente não conhece tudo que é novidade, às vezes pode assustar. E se você não pesquisa, né, você pode acabar caindo numa fake ali, né? A gente traz essa reflexão justamente porque a gente tira sarro das coisas do passado e do comportamento das pessoas do passado, mas elas são seres humanos assim como nós. Sim. E a gente também acaba se enganando. Vamos adiante? Com certeza, vamos lá. Olha essa fotografia aqui interessante, que é uma fotografia desse programa do Orson Welles. Tem aqui o Orson Welles gesticulando, aqui, né, Orson Welles, e aqui do lado toda a orquestra e os sonoplastas que estavam fazendo todos os efeitos sonoros deste programa da Guerra dos Mundos. E é legal aqui, ó, que por mais que ele trabalhe a questão vocal, né, tá só interpretando com a voz, não tem como fugir, gente. A gente acaba falando com o corpo também, então tem que ele tá ali, né, fazendo o seu movimento. A gente fala também com a expressão corporal. E a banda aqui representando, né, porque a sonoplastia podia ser feita com instrumentos musicais, né, com objetos, enfim. Então também traz essa ligação. Eu esqueci de falar o que é a Guerra dos Mundos. Na obra Guerra dos Mundos, o planeta é invadido por alienígenas. E as pessoas acreditaram nisso. Você vê? Mas a gente tem que explicar o que é sonoplastia. Bora lá. Então, conjunto de efeitos sonoros criados por profissionais para espetáculos teatrais, filmes, programas de televisão ou rádio. Aqui alguns exemplos, né? Corrente, bolinha de papel, madeira, porque a gente pode tirar sons de diversos objetos, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. A gente fez uma encenação e eu fiquei fazendo os barulhos, né? Então, esses barulhos aqui, eles são os responsáveis por fazer efeitos sonoros. Por exemplo, no cinema, nós temos aquele filme da década de 90, O Parque de Dinossauros, do Steven Spielberg também. Como é que você sabe qual é o som do dinossauro? Ele teve que imaginar. E sabe como que eles fizeram o som do dinossauro? Eles pegaram uma grande rocha e arrastaram no assoalho. Aquele barulho digitalizado e modificado virou o barulho dos dinossauros. Então, o sonoplasta ele tem que ter muita criatividade. Sim.
Então, a professora estava até brincando aqui enquanto o prof. Bruno falava, né? Ó, então, a régua, né, num objeto metálico, né? Pode trazer várias coisas no imaginário, né? Um serrote, enfim, várias outras coisas. E é legal contar também, Bruno, que teve um sonoplasta, né? Que ele foi pedido no texto para que ele interpretasse uma pessoa sendo devorada por milhares de formigas. E ele ficou, como que eu vou fazer isso, né? Como que você faria, né, Bruno? Uhum. É algo difícil de você pensar. E aí ele pensou e ele, bom, isso me lembra o chiado, né, do refrigerante. Então, ele pensou no refrigerante. Só que o refrigerante é pouco tempo e ele precisava de 3 minutos desse barulho, desse... Né? O que ele fez? Ele pegou o refrigerante, sal de uva e misturou e ele teve esse efeito das formigas, né? Muito bom. Pelos 3 minutos. Então, não necessariamente que é um som igual existe na realidade. Você transforma, você pega um som que pode trazer esse imaginário, né? Vamos correr? Vamos. Tá. Vamos responder ao Cris. Vou fazer bem rapidinho aqui que a gente precisa correr com o tempo, tá? O que é a sonoplastia, então? A. Música que traz tranquilidade. B. Sons que trazem a atmosfera do espetáculo teatral cinematográfico. Ou C. Apenas sons da natureza. Gente, se vocês prestarem atenção no que a gente falou, vocês vão saber responder essa tranquilamente. Ó, o tempo tá correndo. Sim, o pessoal vai já lá tá no chat, aqui. responde pra gente rapidinho. Vê se tem mensagem enquanto isso Vou pra ver. gente, Bruno. Vou ver se tem alguma Eu tô mensagenzinha. controlando aqui pra ver o que a galera vai responder. Tô curiosa. Ó, o pessoal já tá perguntando da radionovela, a gente já vai falar sobre isso, gente. Vamos sim. Ah, a Paula tá adorando. Ai, valeu, Abraço, Paulinha. Paula. A aula tá Então, show, parabéns. Nossa, só elogios. Oba! Beijo, eu amo vocês. Olha aqui, ó. Obrigado. Obrigado. De coração. Então, o tempo acabou, agora vamos à nossa resposta aqui. Bora lá. Vamos ver. 9% diz que é a letra A, que a música traz tranquilidade. 84% que os sons, né, da atmosfera aqui do espetáculo, letra B. E 6% que os sons da natureza. Então, gente, vamos aplaudir, muito bem, a maioria acertou. Muito bem. bom. Vamos adiante, correndo. Vamos. Agora a radionovela, vamos falar da radionovela. Qual é a principal diferença? Nem vamos ler, vamos falar vamos aqui. lá. Então, A principal diferença entre o radioteatro e a radionovela, Rutineia? o radioteatro, ele acontecia em uma única apresentação. Pegava o texto e apresentava uma vez, né, 1 hora, 2 horas, acabava a apresentação. Na radionovela, acontecia por capítulos. Poderia durar 1 mês, 2 meses, e teve até novelas que duraram anos, né, em apresentações, que lembra nossas, né, novelas da televisão, As telenovelas. Aham. Então é importante ressaltar que a origem vem de novelas que são da parte de literatura, de romances, que são capítulos, que foram adaptados para rádio e depois adaptados para telenovela, para televisão. E a América Latina é um celeiro de telenovelas, espalhando para o mundo inteiro, né? Vamos lá, Bruno. Bora. Então, a primeira novela foi Mulheres de Bronze, na Rádio Tupi, nos anos 30. A primeira. E Direito de Nascer bateu recordes de audiência. Milhares de pessoas consumiram este entretenimento. Próximo. Bora lá. Aqui uma fotografia de como é que os atores e atrizes se interpretavam. Ok, vamos lá? Então vamos lá, Bora. nossa radionovela. Bora lá. Continuando com a programação da nossa Rádio Aula Paraná. Vamos a mais um capítulo da nossa radionovela. Sonhar é preciso. Será que Armando Olindo vai conseguir encontrar o seu bilhete perdido? Vamos descobrir. Armando Olindo estava caminhando triste, pois havia perdido seu bilhete premiado da loteria. Então, ele percebe alguém correndo em sua direção. Guilhermina Frist tropeça e grita: "Oi, senhor!" Armando Olindo olha assustado. Oi. Guilhermina Frist, o senhor deixou cair isso. Ele observa, era a sua revista. Nela tinha guardado o bilhete premiado. Seu coração dispara. Armando Olindo Obrigado. agradece gaguejando. Será que estará ali o seu bilhete premiado? Depois dos nossos apoiadores, iremos descobrir. Fiquem ligados na nossa programação. Show de bola. Vamos ao nosso quiz. Sobre a radionovela, é incorreto afirmar que, alternativa A, iniciava e terminava no mesmo dia. B, era dividida em capítulos. C, parecida com as telenovelas.
E aí, qual é a resposta correta? Será que eles vão acertar essa? Olha, eles têm que prestar atenção nos detalhes que a gente falou, né? A diferença entre o radioteatro e a radionovela. Vamos lá. Será que tem coisas aqui? Veja aí. Tá acabando o nosso tempo, vamos lá. Ah, a Sheila tá querendo saber se ainda existe radionovela. Sheila, Sheila de onde que ela é? De Araucária, tá, cidadezinha. Ainda existe, mas é bem pouco esse tipo de entretenimento. É mais telenovela que existe hoje em dia, ok? Tá Já saiu o resultado? Aqui. Aí, agora vai vir o resultado. Show, vamos lá, então, correndo. vamos ver. Ó, 56% diz que é a letra A, 24% que é a letra B e 19% a letra C. Quem acertou, respondeu a A. Muito bem, a maioria. Parabéns! Vamos lá, bora! Gente, não dá para falar, né, de radionovela, radioteatro, sem falar do Chico Anísio. Foi um ator multi, né, ator, diretor, locutor, né, escreveu, enfim, alguma coisa a gente vai esquecer de falar porque é um ator incrível, né, foi muito importante. Então? E, inclusive, depois ele foi para a televisão, né, com os seus personagens. Então a gente colocou aqui como uma menção de honra para homenagear esse grande ator, esse grande intérprete brasileiro. Muito bem, bora lá. Próximo. Tá? Então, Roberval Taylor, né? O grande personagem que ele fez de radionovela tem no YouTube e vocês conseguem assistir. Então, até peguei aqui uma frase, né? Quando o gato miar, Roberval Taylor vai informar. Bora lá. Tá? Então, a decadência da radionovela veio com o surgimento da TV. A TV ocupou o espaço que a radionovela tinha com a audiência e começou a surgir as telenovelas e foi decaindo. Exatamente. Até porque os patrocinadores acabaram indo para a televisão, né? Vamos lá para o quiz? Vamos. Sobre as telenovelas. A. O Brasil foi precursor no gênero, sendo o primeiro a exibir as telenovelas após o declínio das radionovelas. B. O gênero de telenovela é mais forte na América Latina, que exporta para o mundo suas produções. E C. Ambas afirmações estão corretas. Vamos ver aqui, a galera está respondendo. Não esqueçam, fiquem atentos e respondam o nosso quiz. Vamos ver quem vai acertar. Veja se tem mensagens, Bruno. Tô vendo aqui. A gente tá estourando o tempo, bora lá. Tá. Vamos ver se tem mensagens. Qual a primeira cidade que teve a rádio do teatro no Brasil? São Paulo. Muito bem. Mais alguma mensagem? Matheus pedindo um abraço para a escola Newton Sampaio. Um abraço para toda a galerinha de Newton Sampaio, de São José da Boa Vista. E agora vamos ver a resposta aqui. O que a galera respondeu? Vamos lá? Então, 18% falou que é a letra A, 20% letra B e 60% letra C. Letra C, justamente. Muito bem, a maioria acertou. Vamos lá. Então, o que a gente aprendeu hoje? Então, a gente falou sobre radioteatro, radionovela, falamos sobre propaganda, melodrama, né? Então, a gente tentou trazer o máximo aqui desse universo imaginário, né? E desculpa que a gente se apressou aqui no fim, porque o tempo estava acabando, tá? Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, assim como nós gostamos. Sim, amamos estar aqui com vocês e desculpe se a gente não falou o nome de alguém, gente, foram muitas mensagens. Mas, ó, um beijo grande no coração de todos vocês. E a gente vai ficando, né, por aqui. Não esqueçam de acessar o Classroom, fazer as atividades obrigatórias, pegar quem está assistindo pela televisão, né, as atividades e devolver, tá, para o colégio. Então, fiquem ligados e até a próxima aula. Eu tô louca para outra aula ao vivo aqui, Bruno. Sim. Tchau, gente! Tchau!